Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, uma grande alegria hoje retomarmos o nosso estudo, as nossas meditações sobre a parte que fala da oração na vida cristã, no Catecismo da Igreja Católica. Sempre estou mostrando o livro Catecismo da Igreja Católica, onde se encontra toda a síntese da nossa fé. Muitas das afirmações, muitas das orientações, dos decretos, ou modo de ser e de viver a fé cristã a partir da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. E nós sabemos então que a Igreja tem todo esse cuidado maternal de nos mostrar um caminho seguro. E eu tenho dito aqui, quem crê de maneira correta, reza de maneira correta. Quem crê naquilo que é realmente autêntico, verdadeiro, a sua oração também diante de Deus é autêntica e é verdadeira, nos ajuda realmente a ir por um caminho que seja frutuoso. Esse é o caminho que nós estamos propondo. É o caminho que a Igreja nos apresenta, trazendo as grandes figuras, os grandes homens e mulheres de Deus que oraram e nos colocando, nos apresentando assim como mestres e mestras da oração. E hoje nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que fomos vendo até aqui. É um pequeno resumo com 8 parágrafos, do 2590 até o 2597. Então, são 8 parágrafos que nós vamos ler aqui, resumindo. Mas antes de resumir estes 8 parágrafos, eu gostaria de agradecer àqueles que têm nos acompanhado, àqueles que têm enviado as suas mensagens, aqueles que têm interagido conosco nos comentários, aqueles que têm dito que tem sido uma bênção acompanhar, esses ensinamentos sobre o catecismo. E algo simples que nós estamos fazendo, nós estamos apenas lendo parágrafo por parágrafo, número por número, do Catecismo da Igreja Católica, na parte que fala da oração na vida cristã, e possibilitando você que sempre teve o desejo de ter esse contato com o catecismo, sempre teve o desejo de ler o catecismo e que por várias situações não conseguia, hoje nós estamos viabilizando isso para você. Através dessa escuta, você pode acompanhar com o catecismo dentro da sua igreja. Você pode entrar também em alguns sites onde estão disponibilizados o catecismo, baixar o Catecismo da Igreja Católica, acompanhar aonde você estiver, através também dos celulares, ou através do tablet, ou a maneira que você achar adequada, ou mesmo acompanhar escutando atentamente a leitura do Catecismo. Então é um modo de te ajudar, é um modo de servir a você através dessa nossa leitura, dessa nossa reflexão, é um modo de servir a você que nos acompanha, aos freis carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, e servir a igreja com esse trabalho humilde também. Bom, vamos lá para o nosso resumo então. O catecismo sempre coloca, depois de uma parte, ele faz um pequeno resumo, e aqui leio esse resumo para vocês. 2590. A oração é a elevação da alma a Deus, ou pedido a Deus dos bens convenientes. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele. A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e os homens. A oração de Abraão e de Jacó se apresenta como um combate da fé, apoiada na confiança, na fidelidade de Deus, na certeza da vitória prometida, a perseverança. Então apresenta a oração como um combate.
2593, já passamos mais 2 números. A oração de Moisés responde à iniciativa do Deus vivo para a salvação de seu povo. Prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Vemos que na figura de Moisés está a figura de Cristo, que à direita do Pai intercede pelos seus, intercede por nós. 2594. A oração do povo de Deus floresce à sombra da casa de Deus, da Arca da Aliança e do Templo, sob a direção dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. Os profetas chamam a conversão do coração e, buscando ardentemente a face de Deus, como Elias, intercedem pelo povo. Os salmos constituem a obra-prima da oração no Antigo Testamento. Apresentam 2 componentes inseparáveis, o pessoal e o comunitário. Estende-se a todas as dimensões da história, comemorando as promessas de Deus já realizadas e esperando a vinda do Messias. Falávamos nos nossos encontros anteriores da importância dos salmos na nossa oração. Se você não viu ainda o vídeo, depois procure retomar aqueles vídeos iniciais e você vai ver como a gente foi relatando, descrevendo, comentando parte por parte sobre os profetas, sobre Davi, sobre Moisés. Tudo isso a igreja nos traz, todos esses exemplos a igreja nos traz para ilustrar a experiência desses homens de oração, a experiência de um povo que continuamente se coloca diante de Deus, buscando a sua face por meio da oração, por meio também de várias outras expressões do qual a oração é portadora, como o louvor, a ação de graças, a intercessão. Último parágrafo dessa parte, resumindo uma parte do catecismo, vai dizer 2597, vai dizer: rezados e realizados em Cristo, os salmos são um elemento essencial e permanente da oração de sua igreja e são adequados aos homens de qualquer condição e tempo. Termina aqui falando sobre os salmos. E é bonito ver que em cada Santa Missa nós temos o nosso salmo responsorial entre uma leitura e outra, entre durante a semana, geralmente uma primeira leitura e o Evangelho, ou nos finais de semana, entre a primeira e a segunda leitura, nós temos os salmos. Por que os salmos são colocados entre uma leitura e outra? Porque não há modo de responder de maneira mais excelente ao próprio Deus do que utilizando as próprias palavras de Deus. Santa Teresa, quando comenta a oração do Pai Nosso, ela diz: não há palavras melhores para utilizarmos na oração do que as palavras que saíram dos lábios do Salvador. Também não há palavras melhores para responder a Deus que fala através da sua palavra, através dos profetas, através da lei, através também dos escritos do Novo Testamento, através dos apóstolos, dos evangelistas. Não há melhor forma de responder ao Deus que fala conosco do que utilizando a sua própria palavra, do que fazendo oração como modo de responder a esse Deus que fala e de modo, como eu disse, excelente, utilizando as suas mesmas palavras inspiradas, que são os salmos. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e que possamos continuar avançando no estudo do Catecismo da Igreja Católica, na parte que fala da oração na vida cristã. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.